Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo quarta-feira, dia 2 de março de 2022. Eu sigo aqui para mais um fluxo de notícias, das atualizações do que eu posso encontrar de mais atual do RVGCR. Agradeço a todos meus amigos pela companhia diária, pelas inscrições no meu canal desde o início, pelas novas inscrições pelas pessoas que me conhecem diariamente, possibilitam a entrada e engrandecer cada vez mais essa família. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Continuo pedindo uma grande colaboração a todos os meus irmãos para que também possam ver os links da descrição que remetem aos projetos Ecolux Pax e a esses programas humanitários também, dos quais todos nós fazemos um esforço diário para que se tornem cada vez mais evidentes e mais reais até para as pessoas que são o foco de todos esses programas humanitários, pela nossa Amazônia, pelos refugiados e por uma outra questão de vários outros projetos, que não são só esses que devem ser vistos, e sim vários outros projetos também. E eu acredito que esse canal seja um grande ponto de encontro dessas pessoas. Faço voto que seja cada vez mais daqui para frente. E seguindo as atualizações, meus amigos, eu pude constatar aqui algumas notícias e indo ao encontro desses provedores, que são de minha inteira credibilidade, eu gostaria de dar aquela passadinha marota no canal do Mark, né? E vamos lá. Tantos gatilhos. É incrível que isso ainda não tenha acontecido. O mundo está pronto para implodir. Dizem que tem tudo. Há um tempo determinado para algo tão enorme. Eventos que mudam o mundo não acontecem até que seja a hora. Nós temos algumas boas notícias. Até agora, nenhum pessoal de títulos foi capaz de processar ainda hoje. Eles não deram algo concreto. Eles estão aguardando um novo cronograma atualizado. Esperávamos que muitas mudanças de nomeações acontecessem no final, mas temos alguns indícios e dicas sobre o que esperar. O parlamento iraquiano esteve sentado hoje para discutir a avaliação do dólar e esperamos obter boas notícias. Há uma pista saindo do Iraque hoje. O artigo que basicamente afirma que o ministro das Finanças tem uma semana para alterar a taxa. Assim, o parlamento está se apoiando no CBI para fazê-lo. Eu acho que é realmente uma ótima notícia para todos nós. Significa que vai valer a pena essa semana inteira. Mas qualquer hora a partir de hoje é uma boa expectativa. O Iraque deve anunciar a nova taxa para reinicialização? Pelo que eu entendi, não. O Iraque tem que anunciar a nova tarifa até que a reavaliação aconteça. Estou esperando que todos nós possamos ir ao mesmo tempo. Em todas as fontes e frentes e pessoas, estes detentores estão preparados para ir a qualquer momento. O Ramadã começará em 1º de abril no Iraque. Se não tivermos RV até então, não sei o que pode ser. E o Ramadã é um mês inteiro. Realmente acreditamos que as últimas postagens referentes ao sistema financeiro e à economia estejam certas. A economia e a Rússia enfrentam um ponto sem retorno, pois o mundo tem como alvo o Kremlin. A Rússia, de repente, comprou todos os tipos de criptomoedas. Muitos de todos os endereços de criptografias comprados nas últimas 24 horas vieram da Rússia. Parece-me que a Rússia está 100% preparada. Ainda estou ouvindo que eles vão internacionalizar com um rublo lastreado em ouro ainda por essa semana. Bom, meus amigos, certamente foram as opiniões que eu pude colher aí, que vão ao encontro de todas essas posições globais,
e iminentes de acontecimento também, colhidas através do canal que eu acredito bastante, né, desse personagem que é o Mark, e que fala na internet diariamente sobre esses processos, né? Eu faço uma grande diligência, mas se todos também quiserem ir até a fonte, ele fala também todos os dias na internet através do seu canal. E, meus amigos, só que ele fala muitos aspectos, muitos assuntos, não é só isso. Esse é um pequeno trecho de tudo que ele fala e cada um faz uma diligência, né, dessas posições que ele faz. É importante ouvir sempre a informação da fonte principal também para se ratificar, né, para ter certeza. Meus amigos, seguindo os provedores de inteligência, havia muitos laboratórios de armas biológicas do Pentágono financiados pelos contribuintes dos Estados Unidos em Wuhan, Ucrânia, Canadá e Holanda, que eram administrados pelas mesmas pessoas por trás da Big Pharma, que criaram todas essas questões que estamos vendo hoje, e muitos outros para a agenda da nova ordem mundial de despovoamento e cidadãos mundiais ao controle. Atualmente, havia apenas uma situação, uma mídia falsa. A China está se movendo em direção a um governo republicano, se já não estiver lá. Xi Jinping teve que se livrar do Partido Comunista Chinês e permitir que a China se tornasse uma democracia para participar da redefinição global de moeda. Os detentores de títulos ainda não foram pagos. O Iraque espera assentar seu governo na quarta-feira e ver o novo dinar ainda esta semana. O valor do novo dinar, perdão. Uma fonte do banco disse que o Tier 4B será notificado para marcar compromissos de resgate e troca ainda em março e podem iniciar essas trocas eventualmente ainda nessa primeira quinzena. O novo United States Treasury Note será entregue aos bancos e também farão parte do novo sistema. Putin anunciou a independência da Rússia do dólar norte-americano, controlado pela rede dos Rothschild. Dizia-se que o rublo será lastreado em ouro no mercado internacional já a partir de quinta-feira. Também a partir de amanhã, o Ato da Inglaterra de 1871 será extinto através da finalização oficial da falência da cidade de Londres, Vaticano e Washington, D.C. Estaremos arrasando e vai ficar muito bem. Rússia e China estão prestes a liberar suas moedas lastreadas em ouro. Desde segunda, 28 de fevereiro, o Iraque está em um apagão. O Iraque teve até hoje para concluir o que precisa para ser feito para o RV do dinar. Todas as vendas de dinar serão encerradas a partir dessa semana, do fim dessa semana. Os detentores de títulos deverão ser notificados dos pagamentos completos até quinta ou sexta-feira. Tudo deve ser lançado ainda nessa primeira quinzena do mês de março. As notas do Tesouro dos Estados Unidos lastreadas em ouro em ativo serão liberadas. Uma fonte do banco diz que o Tier 4B também poderá marcar compromissos nesta primeira quinzena de março. A equipe do Centro de Redenção estão de plantão e prontas para começar o trabalho e marcar compromissos aos detentores de títulos. O Iraque tem 2 presidentes, o terceiro será confirmado e empossado até o fim dessa semana. O FMI disse ao Banco Central do Iraque que eles poderiam reavaliar a qualquer momento. A partir do dia 3 de março, nós vamos estar arrasando e rolando e vai ficar tudo bem. O CBI afirmou que limitará a taxa internacional em dinar em $5, o que não é possível até o momento. A taxa no país ainda é $3,20, saltando internacionalmente e flutuando. O Iraque está perdendo receita com cada barril de petróleo que eles vendem. A taxa por barril hoje está acima de $100. Foi nos dito anteriormente que esse limite por barril de $100 marcaria o fim da janela estabelecida para o Tier 4 para a troca de dinar.
Interrupções e ataques cibernéticos. Os bancos dos Estados Unidos estão em alerta máximo para ataques cibernéticos depois que um grupo de nações ocidentais aumentou as sanções à Rússia, incluindo o bloqueio de alguns bancos russos do sistema global de pagamentos SWIFT e impôs restrições às reservas internacionais do Banco Central Russo, informou a Reuters. Prepare-se para um desligamento global e queda de mercado. A Rússia seguem com interrupções em massa relatadas nas redes sociais, bancos e plataformas de operadoras móveis e, a partir deste mês, detentor de Down. Ucrânia, Rússia ataca a torre de TV em Kiev, canais de TVs ucranianos supostamente pararam de transmitir vários minutos. Austrália, o incidente em 1º de março afetou cabos de fibra para o continente, colocou a Tasmânia e a Austrália em grande parte offline. Internet, linhas telefônicas e serviços de televisão caíram após o incidente. Indo-Pacífico. O incidente afetou cabos de fibra para as ilhas Indo-Pacífico e segundo a Apple. Alemanha. No dia 25 de fevereiro, satélites na Alemanha caíram e permaneceram lá com falta de energia. França. O Sputnik France confirmou que os canais de mídia social foram suspensos na França. Seu canal Telegram ainda estava disponível. Ataques cibernéticos maciços aumentando a bandeira falsa. Todos nós sabemos que essas tais operações dos Estados Unidos há muito tempo planejam atacar seus próprios servidores por vários motivos. Culpam a Rússia, a HRC e outros. Se os Estados Unidos fossem cyberatracados por outro país, os Estados Unidos responderiam com força nuclear. Bom, meus amigos, certamente eu acredito que há uma cortina de fumaça muito grande por trás dessa guerra, pela frente dessa guerra, acredito, tapando os verdadeiros acontecimentos, mas isso é uma grande operação militar e como tende a ser toda operação militar sigilosa, a mídia, logicamente, sabe o que acontece, mas não noticia 100% o que acontece, e hoje em dia eu chuto que 90% do que escutamos na mídia está sendo manipulado a fim de que, certamente, uma outra posição tome conta do mundo, e não a verdadeira posição que luta contra, que está fazendo uma limpeza, né? O que podemos conceber como verdade? O que a mídia fala, o que a mídia nos engana, a mídia globalista há muito tempo, ou tais provedores de inteligência interligados a essas operações, interligados aos títulos, aos centros de redenção, interligados aos militares, a todos esses blocos econômicos principalmente, pois a partir do momento que Estados Unidos se torna um grande país controlado por corporações, agora em grande parte uma corporação militar, né? Mas existe uma corporação governamental, uma corporação de empresas estatais, e todas elas controlam os Estados Unidos. Atualmente, eu acredito que a grande força militar por trás dos Estados Unidos é que controle o verdadeiro país e esteja já tomando as suas frentes, e assim como vejo posições no mundo todo dessa maneira, que se tornou um grande controle de corporações, e até mesmo o Brasil, né, que está participando agora, acredito que perante o atual governo de nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, participando agora de um controle um pouco mais rígido diante das finanças e diante de todas as questões de corrupção, apoiando as empresas e devolvendo à Petrobras as suas verdadeiras naturezas e negociações dentro da empresa sem corrupção também. Mas enfim, é uma opinião política humilde minha, mas eu acredito que no mundo todo, todos os governos se tornaram grandes corporações, a fim de benefícios e interesses de empresas, a fim de benefícios e interesses de controle mundial sobre uma possível nova ordem mundial,
sobre um possível gestionamento e controle que não favorece a população, que não favorece as pessoas e, em grande parte, escraviza as pessoas através de um sistema financeiro. Hoje, através dessa guerra, eu vejo que existe uma posição clara entre esse bloco BRICS, né, os Estados Unidos, a OTAN e ainda os aliados que persistem, né, e existe uma grande mídia favorecendo a todas essas questões ocidentais, mas eu acredito em algo maior do que tudo isso, e essa transição financeira também será de grande impacto para toda a humanidade, e eu espero que nesse período haja uma grande tribulação, porque, como estamos vendo, há uma guerra, e financeiramente isso ecoará por todo o mundo. E eu espero que isso passe rápido e que possam também, sobre essa cortina, né, toda essa cortina de fumaça aí, erguida, triste, né, porque é uma guerra, querendo ou não, é uma guerra, mas espero que também possa ser uma cobertura para as trocas e resgates, que é o que eu escuto muito através de fontes que dou inteira confiança, né? Isso possa ser uma cobertura para o sistema financeiro e para que todos esses países que se unificaram nessa forma de soberania, com paridade às moedas, né? Essa união que partiu aí a partir de 2014, eles possam efetivar de fato isso e restabelecer o sistema financeiro e restabelecer também esses pagamentos desses títulos, laços, desses vínculos históricos, né? Que em grande parte são o nosso grande foco hoje em dia. Mas toda essa reconstrução é muito mais humanitária do que de riqueza, né? Desse lado de riqueza, que as pessoas, a prosperidade é para todos, nesse interim, no meu entendimento, é para todos. Então são fundos destinados à prosperidade de todas as pessoas, e não de um pequeno grupo ou um grupo seleto de pessoas. Mas, enfim, são formas de pensamento, isso é muito inconclusivo ainda, pois é muito difícil explanar pensamentos sobre os pagamentos, pois existem muitas fontes, mas poucas fontes sabem. Aliás, chuto dizer que as fontes que sabem, né, ainda pouco falam sobre isso com o centro de redenção e sobre esse momento, esse tal momento. Mas é disso que nós estamos atrás e colhendo algo sempre assim de pensadores como Mark Z, como Simon Perkins, Charlie Ward, Benjamin Fulford, que dentro da Forbes, Michael Cottrell, dignatário da dívida, e Clifton Rhodes, né? As famílias das dinastias chinesas, que em grande parte recolheram ouro para respaldar todas as moedas, né? E emprestaram ouro às civilizações, isso há 100, 200 anos atrás, né, gente? E tudo isso existe, é um processo real, é um processo que cabe a cada um de nós participar dele, né? E após aí praticamente 300 anos de guerra, né? De guerra não, né? Porque certamente tivemos a Segunda Guerra Mundial, que hoje em dia alguns pensadores explanam que isso que estão vendo na Ucrânia e com Rússia, né, é uma continuidade da Segunda Guerra Mundial, mas eu tenho meus outros pensamentos diante disso, né? É uma briga severamente entre o bem e o mal, e cada um de nós faz parte disso, não adianta dizer que não, porque faz parte, e isso vai ressoar por todo o mundo, em que seja economicamente, né, que é muito uma teoria que eu acredito ser verdade, que as coisas vão subir de preço até o meio desse ano. Espero que essa transição não dure muito para não afetar ainda mais a população. Mas enfim, estamos aí observando essas notícias. E referente aqui, só uma última analogia. O Banco da Rússia responde a ameaças ocidentais. O regulador promete proteger a economia de seu país. O Banco da Rússia, que é o Banco Central, fornecerá aos bancos domésticos liquidez em dinheiro
e não em dinheiro em rublos para manter estabilidade financeira e proteger a economia do impacto das últimas sanções ocidentais relacionadas à Ucrânia, disse o regulador em um comunicado. O Banco da Rússia fornecerá continuamente aos bancos liquidez em dinheiro e não dinheiro em rublos. O leilão, RIPO, Acordo de Recompra, feito na segunda-feira, será realizado de forma ilimitada, com plena satisfação de todas as candidaturas recebidas dos bancos. Lê-se comunicado divulgado pelo Serviço de Imprensa do Banco Central. O regulador acrescentou que também vai ampliar significativamente a sua lista, que inclui títulos que está pronto a aceitar como garantia para lastrear operações de refinanciamento de instituições de crédito para a cobertura máxima das possíveis necessidades dos bancos em liquidez corrente. O Banco da Rússia tem os recursos e ferramentas necessárias para manter a estabilidade financeira e garantir a continuidade operacional do setor financeiro, e acrescentando que o sistema bancário do país é estável, tem capital e liquidez suficiente para funcionar sem problemas em qualquer situação. Os fundos mantidos em contas bancárias são seguros e os serviços bancários serão fornecidos normalmente. A declaração vem depois de um grupo de nações ocidentais, incluindo a União Europeia, os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, anunciando um pacote de sanções visando a economia russa e em meio à operação militar russa em andamento na Ucrânia. As medidas incluem o congelamento de ativos detidos pelo Banco Central da Rússia, o corte de um número não especificado de instituições financeiras russas no sistema internacional SWIFT de transferências interbancárias. A primeira medida visa impedir a Rússia de usar seus ativos de reserva para combater o impacto das sanções ocidentais em sua economia, e a segunda corta a capacidade dos bancos russos de realizar transações internacionalmente. De acordo com o Banco Central, no entanto, a transferência de mensagens financeiras dentro do país é feita pelo seu sistema de transferência de mensagens financeiras SPFS doméstico, que não depende da rede SWIFT. De acordo com a empresa russa de desenvolvimento estável, o SPFS pode ser usado para transações internacionais. O chefe do Comitê de Mercado Financeiro de Duma do Estado disse que também existem maneiras alternativas de manter as transações internacionais funcionando, por exemplo, usando a infraestrutura econômica de Estados amigos. Alguns especialistas até afirmam que o corte de laços com a SWIFT poderia ser um desenvolvimento positivo para a Rússia, pois poderia impulsionar a disseminação do rublo russo como moeda internacional. O Banco Central da Rússia intensifica o apoio ao rublo. Sanções sobre o conflito na Ucrânia fizeram com que a moeda despencasse para as mínimas históricas. O Banco Central da Rússia gastou mais de 1 bilhão em reservas em moeda estrangeira para apoiar o rublo em 24 de fevereiro, durante a primeira rodada de sanções anti-Rússia relacionadas ao início das operações militares na Ucrânia, revelou o regulador na segunda-feira. O equivalente a mais de 1 bilhão, quase 85 bilhões de rublos, em reservas estrangeiras foi vendido na última quinta-feira, segundo dados do regulador que geralmente são divulgados com atraso. O valor em dólares é calculado com base na cotação do dia. O Banco da Rússia iniciou intervenções cambiais na semana passada para apoiar o rublo, uma vez que começou a despencar após a operação militar da Rússia na Ucrânia. Desde então, a União Europeia impôs sanções ao país e proibiu as operações do Banco Central com suas reservas estrangeiras, ameaçando congelar até metade das reservas estrangeiras da Rússia. Também houve ameaças de desconectar alguns bancos russos do sistema global de pagamentos. Com a abertura das negociações nesta segunda-feira, a moeda russa despencou ainda mais, caindo para 109 rublos por dólar e 122 rublos por euro, antes de recuperar algumas das perdas. O rublo perdeu cerca de 30% de seu valor desde o último dia de negociação na sexta-feira. Bom, meus amigos, eu trago essas notas a fim de explanar um pouco todas as situações mundiais, porque eu acredito que isso muito interfere também em toda a questão de redefinição financeira,
que é esse o foco, pois a redefinição financeira, né, e um pouco antes disso, pode ser que as teorias estejam certas do pagamento dos títulos e dos laços e vínculos históricos, e logo após isso, a redefinição financeira. Eu acreditava que era ao contrário, mas especialistas muito mais pensadores do que eu dizem que isso é anteriormente, que o pagamento de tudo isso ocorre antes dessa redefinição, e faz um certo sentido, mas as taxas precisam ser definidas a todos esses títulos para resgate e troca, que é o que nós conversamos diariamente. E toda a posição de transição financeira muito me interessa, pois é um indicador do que está acontecendo. Algumas pessoas falam que certamente eu não estou certo, isso e aquilo, mas primeiro que a certeza quem tem é Deus de tudo. Eu acompanho alguns provedores e faço a diligência de que eles passem informações para nós verdadeiramente coesas diante de todos esses acontecimentos. E assim eu venho fazendo, espero estar fazendo. E meus amigos que gostam do conteúdo, meus amigos que continuam com a esperança viva e continuarão com a esperança viva até esse momento acontecer, continuem se inscrevendo no canal, dando essa oportunidade de que eu possa ser um grande alto-falante desses provedores e também resgatando sempre essas notícias da rede, trazendo ao conhecimento de todas essas pessoas que estão de forma geral vinculadas, toda a humanidade está vinculada a esses movimentos, então eu ainda acredito que o público possa ser, que essa família possa ser ainda cada vez maior, cada dia maior, pois todos nós estamos diante desses assuntos e tudo isso vai acontecer e vai afetar todas as pessoas, como já vem afetando, e como coisas que eu já venho falando desde o ano passado começam a dar suas primeiras indicações de acontecimento, e agora a transição, né, para o sistema, diante de um novo sistema, pode estar acontecendo mediante essa iminência de guerra, né, e o acontecimento de guerra. E vamos seguindo as notícias, meus irmãos. Continue se inscrevendo no meu canal, deixando o like no vídeo, seu comentário é muito importante, eu fico muito feliz. Isso ajuda que meu conteúdo continue sendo recomendado e que o assunto possa ser encarado pelo YouTube de forma legal, que ele continue também me recomendando a novos espectadores, a novos irmãos e irmãs que podem fazer parte dessa grande família e enobrecer cada vez mais esse canal. E um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. Ao infinito! E além! E sempre além, meus irmãos. Fiquem com Deus. Eu volto amanhã com novidades. E os irmãos quiserem voltar, e os irmãos quiserem observar as notícias, eu fico muito feliz. Faço um convite especial. E é isso aí. Bom descanso a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.